Hoje vamos iniciar o livro de Zacarias. No capítulo 1, inicia com um apelo ao povo para que voltem para o Senhor, evitando o erro de seus pais, que ignoraram os avisos proféticos e sofreram o juízo. Em uma visão noturna, Zacarias vê cavaleiros que patrulham a terra e relata que o mundo está em paz, enquanto Jerusalém continua em ruínas. Diante disso, Deus responde com palavras consoladoras, afirmando seu ardente amor por Sião e sua indignação contra as nações orgulhosas. O capítulo encerra com a promessa de que o templo será reconstruído, Jerusalém será medida para crescer e a prosperidade retornará em suas cidades. Vamos à leitura. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nesses termos. O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Diz a este povo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor. Onde estão vossos pais? Podem porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados juntos de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e, confusos, confessaram: O Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o vosso proceder e as nossas obras. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sabate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nesses termos: Tive uma visão durante a noite. Percebi entre as murtas do fundo do vale um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: Meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me: Vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: Estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor, que permanecia entre as murtas: Acabamos de percorrer toda a terra, e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse: Senhor dos Exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estás irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. E o anjo disse-me: Proclama o seguinte: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião, porém sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas estas nações ultrapassaram a medida. Por isso, eis o que diz o Senhor: Volto novamente para Jerusalém cheio de compaixão. Minha casa será nela reedificada, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Farás a proclamação seguinte: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Minhas cidades terão de novo muitas riquezas. O Senhor será a consolação de Sião, e a sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. No capítulo 2 de Zacarias, começa com a visão de 4 ferreiros que vêm para destruir os 4 chifres, que são as nações, que dispersaram Judá. Em seguida, um agrimensor é impedido de medir Jerusalém, pois a cidade será tão vasta que ficará sem muros, tendo o próprio Senhor como muro de fogo e sua glória. Deus convoca os exilados a fugirem da Babilônia, afirmando que seu povo é a menina de seus olhos. O capítulo termina com um convite à alegria, pois o Senhor virá residir no meio de Sião, atraindo muitas nações para si e reafirmando Jerusalém como sua escolha. Zacarias capítulo 2. Levantando os olhos, vi 4 chifres, e perguntei ao porta-voz: Meu senhor, que chifres são estes? Ele respondeu-me: Estes são os chifres que dispersaram Jerusalém e Judá. O Senhor mostrou-me então 4 ferreiros. Eu perguntei: Esses que vêm fazer? Os chifres, respondeu-me ele, haviam dispersado Judá de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Mas eis que vieram esses ferreiros para destruí-los,
para abater os chifres que as nações tinham levantado contra a terra de Judá, a fim de dispersar os seus habitantes. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe: aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel, quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse: corre, fala a este jovem. Diz-lhe: Jerusalém vai ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará. Serei no meio dela sua glória. Fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos quatro ventos do céu, oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel. Porque isto declara o Senhor dos exércitos que me enviou, depois da provação. Contra as nações que vos despojaram, quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra essas nações, e elas serão a presa de seus escravos. Assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos exércitos. Solta gritos de alegria. Regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor, e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que fui enviada a ti pelo Senhor dos exércitos. O Senhor possuirá Judá como seu domínio, e Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor. Ei-lo que surge de sua santa morada. No capítulo 3 de Zacarias, narra a visão do sumo sacerdote Josué no tribunal celeste, onde é defendido pelo Senhor contra as acusações de Satã. Embora estivesse com roupas sujas, Josué é purificado por Deus, que lhe dá vestes de festa e uma tiara limpa, removendo sua imundície. O anjo exorta Josué à fidelidade, para que possa governar a casa de Deus. A visão culmina na promessa do rebento, o servo de Deus, e de uma pedra com 7 olhos, garantindo que o Senhor removerá o mal da terra em um só dia e trará um tempo de paz universal. Zacarias capítulo 3. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície, e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-na mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos seus caminhos e fores fiel no meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio. Porque eis que farei vir o meu servo rebento. Eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos Exércitos. E em um só dia tirarei o mal desta terra. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. No capítulo 14 de Apocalipse, mostra o Cordeiro no Monte Sião, cercado pelos 144.000 fiéis, que cantam um cântico novo e seguem a Cristo com pureza e verdade. 3 anjos anunciam o Evangelho eterno, a queda de Babilônia e o terrível juízo sobre os que o aceitarem o sinal da fera. O texto exorta a paciência dos fiéis e consola os que morrem no Senhor. Finalmente, descreve o juízo como uma ceifa realizada pelo Filho do Homem e uma vindima das uvas da ira de Deus, resultando em um julgamento extenso e definitivo sobre a terra. Apocalipse capítulo 14. Eu vi ainda o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai.
Ouvi, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao rimbombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Cantavam como que um cântico novo diante do trono. Diante dos 4 animais e dos anciãos, ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum. Dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre a qual se sentava como que um filho do homem, com a cabeça cingida de coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está madura a seara da terra. O ser que estava sentado na nuvem lançou então a foice à terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo do céu. Tinha também uma foice afiada. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra, e atirou os cachos do grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que atingiu até o nível dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Nesse trecho do Salmo 144, o salmista expressa um compromisso pessoal e eterno de louvar a Deus. Ele destaca que a grandeza do Senhor é inesgotável e que as suas obras maravilhosas devem ser proclamadas de geração em geração, celebrando tanto o seu poder quanto a sua imensa bondade. Também o Salmo abre com o hino de Davi, que glorifica a Deus como Rei e promete louvar seu nome pelos séculos dos séculos. O salmista exalta a grandeza insondável do Senhor e destaca a importância da transmissão da fé, onde cada geração apregou a outra as obras e o poder divino. O louvor se concentra no brilho da majestade de Deus, em suas maravilhas e em seu poder formidável, culminando na celebração da sua bondade imensa e da sua justiça. Salmo 144, dos versículos 1 ao 7. Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. Dia a dia vos bendirei e louvarei o vosso nome eternamente. Grande é o Senhor e sumamente louvável, insondável é a sua grandeza. Cada geração apregou a outra as vossas obras e proclama o vosso poder. Elas falam do brilho esplendoroso de vossa majestade e publicam as vossas maravilhas. Anunciam o formidável poder de vossas obras e narram a vossa grandeza. Proclamam o louvor de vossa bondade imensa e aclamam a vossa justiça. A continuação do capítulo 48 de Eclesiástico traz a missão profética através de Eliseu, que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. O texto destaca a invencibilidade de Eliseu, mesmo após a morte,
mas termina com um lamento sobre a falta de arrependimento de Israel, que culminou no exílio. Eliseu foi um profeta tão poderoso que realizou prodígios em vida e até seu corpo após a morte operou milagres. Contudo, o texto lamenta que, apesar de tais testemunhos, o povo não se arrependeu de seus pecados, o que resultou na sua expulsão da terra e dispersão pelo mundo. Eclesiástico capítulo 48, dos versículos 12 ao 16. Pois quanto a nós, só vivemos durante esta vida e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. E apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastou dos seus pecados, até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.